Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar a quarta lição, olho por olho. Antes de entrar na lição, não se esqueça de, ao final, de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta, olho por olho. Leia Mateus 5, 38 a 48. Como Jesus interpretou o significado da lei de olho por olho, dente por dente. E como devemos aplicá-la hoje? Veja bem, ao longo do tempo, a gente percebe que vários desses mandamentos, várias dessas leis, várias dessas ordenanças foram sendo distorcidos na história de Israel. Tanto quanto a gente lê no Novo Testamento, principalmente o Evangelho de Mateus, várias dessas distorções são revisitadas por Jesus em discussões com os fariseus, escribas, saduceus e até mesmo com os discípulos. Em outras palavras, Deus, a partir de Cristo, no Velho Testamento, vai corrigindo as distorções que a legislação sofreu ao longo do tempo. Uma dessas é a legislação do lex talionis, ou seja, olho por olho. Essa abordagem de que eu devolvo na mesma intensidade o mal que recebi, ela foi se intensificando enquanto visibilidade na prática de Israel, a ponto de Israel se tornar parecido com os povos pagãos. Não só isso, é interessante é que os líderes religiosos do povo de Israel adotaram esse mesmo formato e ainda se justificaram como se Moisés tivesse indicado esse tipo de prática. Quando a gente olha para a lei original visava conter essas distorções, o processo de vingança pessoal. Ainda que a lei tivesse um rigor no seu cumprimento, delimitando quais seriam as consequências de um pecado de rebeldia. A lei era justa, equilibrada, sem as distorções produzidas pelo desejo de vingança. O segundo aspecto é que Cristo ensina, e você vai ver isso em Mateus capítulo 5 de forma muito precisa. Cristo ensina que há um caminho que leva à reconciliação, que torna o amor disponível àqueles que, pela vicissitude da vida, se tornaram inimigos, o que conduz para uma outra questão, que é ser perfeito como Pai. Significa amar da mesma forma como Deus nos amou. Em outras palavras, a gente sabe que é do Filho de Deus quando esse amor se manifesta em nossa vida. E dessa forma que Jesus corrige essas distorções quando ele cita o texto de Levíticos capítulo 19 e 18, ao reproduzi-lo no Novo Testamento com as mesmas expressões de amor ao próximo, ao dizer que a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Jesus volta aos princípios originais, tanto do Decálogo quanto dos códigos civis presentes em Israel. John Wesley comenta que a perfeição cristã consiste na perfeição do amor. Em outras palavras, não há outro jeito de mostrar ao mundo que Cristo vive em nós. Afinal de contas, que transformação é essa que Cristo produziu em nós, que não se reproduz nas nossas ações para com o nosso semelhante? Quais são as lições importantes dessas correções que Jesus faz, dessas distorções que ocorreram na aplicação principalmente desses códigos civis e cerimoniais judaicos e hebreus? Primeiro, a misericórdia e a justiça, ambas têm que estar juntas para refletir
o caráter de Deus. Deus não é só justiça. Deus não é só misericórdia. Deus é amor. E, portanto, justiça e misericórdia são os frutos do amor. O segundo aspecto é que amar de forma como Cristo amou, amar de maneira como Deus ensinou para o seu povo a partir desses códigos, significa que eu tenho que olhar para aquele que me prejudica de alguma forma e entender que eu preciso amá-lo. E é isso que demonstra a maturidade espiritual, a capacidade de perdoar e entender que o erro do outro pode ser superado pelo amor. É óbvio que a gente não está dizendo aqui que o erro deve ser ignorado. O erro deve ser corrigido, mas a correção do erro não pode ser de ordem e perder aquele que errou. Ou seja, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E a terceira lição, o cristão, ele supera essa questão de justiça legalista com amor que restaura. Ou seja, é papel do cristão observar as pessoas que erram, e a primeira delas é a pessoa que o cristão observa no espelho, é entender que o objetivo de Deus é restauração e não condenação. Ou seja, Deus quer salvar os seus filhos, e a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que a gente julgaria num olhar primário como crápulas e depois são apresentadas como salvos e como segundo o coração de Deus. Lembra de Davi? Quantas vezes Deus teve que resgatar Davi? Sim, Davi tinha fé. É só olhar a história inicial dele, mas ao longo do tempo, essa fé oscilava em comportamentos inadequados e Deus continuava buscando Davi. Essa é a mesma expectativa que Deus tem para conosco. Deus sempre está de braços abertos e nos espera. Ele espera o nosso arrependimento, o nosso perdão, e que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Como podemos ser perdoados se não perdoarmos os nossos inimigos e os nossos semelhantes? Você quer saber mais? Então não perca a quinta lição. Vingança. Aproveite este momento para se inscrever, compartilhar e deixar o seu gostei, tá bom? Que o Senhor vos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.